agradeço todo mundo que está participando e assistindo aqui hoje. Eu moro em Chicago, nos Estados Unidos. Eu trabalho na DSM aqui na América do Norte com vendas técnicas para produtos lácteos frescos, fermentados. E eu trabalho muito com questão de lactose, eu trabalho com culturas e enzimas e, né, a lactose é muito utilizada aqui também, obviamente, e eu agradeço o convite de poder falar um pouquinho sobre isso hoje. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês conseguem ver minha tela direitinho? Ainda não? Ainda não. Agora sim, perfeito. Ótimo. Tá, beleza, então. Eu perdi um pouco a tela aqui. Tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou falar hoje um pouquinho dos desafios da análise de lactose residual em produtos lácteos. Obviamente, cada empresa, né, a gente tem que pensar na realidade de cada empresa, como as coisas são utilizadas, qual que é a necessidade de cada uma. Então, assim, eu espero que a gente consiga aplicar um pouquinho para todo mundo. Ok. Então, o que a gente vai falar hoje? Falar um pouquinho da lactose, a lactose e a intolerância, as reações catalisadas pela lactase, também um pouquinho da hidrólise da lactose e os métodos analíticos de lactose residual. Então, para entrar nesse assunto da lactase, o que eu vou falar um pouquinho? Eu queria mostrar para vocês quais são as tendências que inspiram a agência de inovação na DSM. A gente tem tendências como redução de açúcar, experiência de sabor, a saúde e o bem-estar da pessoa, a biopreservation, né, biopreservação e a eficiência da cadeia de alimentos. Hoje, nosso foco, então, vai ser na saúde e no bem-estar. Como produtos lactose-free ou zero lactose, eles entram nessa categoria. Eu peço desculpas um pouquinho, tem hora que eu vou usar termos um pouco, talvez, em inglês e em português, porque eu trabalho diário todo dia, né? Então, às vezes, o cérebro não ajuda. Então, vamos começar a falar um pouquinho da lactose, né? A lactose é um açúcar que está presente em todos os produtos lácteos. Aqui a gente tem um pouquinho essa tabela, né, com a presença de lactose, a concentração em certos produtos, né? A gente tem aqui, por exemplo, o leite de vaca com 4,8 gramas de lactose, o leite de cabra, iogurte pleno. Ainda que o iogurte natural, no caso, ele passe por fermentação, ele ainda tem a lactose, né, residual, mesmo após o processo. Então, sorvete, leite condensado, queijo fresco e o queijo emmental, né, que é um queijo continental, a gente vê que tem uma porcentagem bem menor, né, de lactose presente. Bom, a lactose e intolerância, né, é por isso que a gente tem os produtos lactose-free, normalmente. Apenas de 10 a 20% de intolerância presente na Europa Central e Norte. 40 a 60% de intolerância à lactose na Europa Mediterrânea e na América Latina. E mais de 60% de intolerância na Ásia e no sul da África. Por isso que, né, a gente vê as pessoas não conseguem, né, a lactose, as pessoas não conseguem fazer essa clivagem da lactose no intestino, o que leva a alguns sintomas, né, da intolerância, que são desconfortáveis. Então, a gente vai ver um pouquinho essas reações que são catalisadas pela lactase. Quando a gente faz a clivagem, né, a hidrólise da lactose, por volta de 95% da lactose, ela é transformada em glicose e galactose. Porém, simultaneamente, a gente vai ter também essa reação que chama transgalactolização, que é uma reação reversa, que leva à formação de galacto-oligosacarídeos, que são os GOS. E esse composto, eles vão interferir nas análises, que eu vou falar mais à frente para a gente. Então, qual o problema daquele composto formado? Ele é muito similar, ele tem estrutura química similar à lactose. Por isso, quando a gente faz as análises, muitos
muitas análises elas acusam um falso positivo, que quer dizer que, né, eles acusam a presença de lactose, quando, na verdade, são os GOS. Vamos falar um pouquinho, então, da hidrólise da lactose em produtos lácteos. As definições, né? A lactose reduzida, normalmente 30% a 70% da lactose, ela é hidrolisada. Normalmente, essa aplicação são por razões tecnológicas. Por exemplo, o doce de leite e no sorvete, né? Para que a gente evite formação de cristais, que podem causar uma certa textura arenosa. O baixo teor de lactose, que mais de 70% da lactose é hidrolisada, essa concentração residual no Brasil é menor do que 1%. A gente vê que tem, né, varia de país para país, e eu coloquei essa foto aqui, que a gente vê que na embalagem fala 35% menos açúcar adicionado, que nesse caso a gente tem por volta de 0,5% de lactose residual, que são aplicações para redução de açúcar, não necessariamente zero lactose. E o zero lactose, que mais de 90% da lactose ela é hidrolisada. Na França, Alemanha, Suíça e Brasil, a gente tem por volta tem que ser menos do que 0,1%, e já na Espanha, na Itália escandinava, eles exigem um pouco mais dessa hidrólise, então, assim, teria que alcançar os níveis de 0,01%. E esse nível no Brasil, né, foi a RDC, a número 135, 2017, né, que afirma esse valor para produtos zero lactose. Assim como as mudanças na embalagem também, né, tem várias mudanças na embalagem para poder afirmar o que são baixos teores de lactose ou zero lactose propriamente dita. Eu vou falar um pouquinho, então, quais as aplicações da lactase relacionadas com a lactose, obviamente. A gente tem a pré-hidrólise do leite e derivados, né, que é a hidrólise feita durante a etapa de armazenamento, antes do processo final. A gente tem a aplicação, por exemplo, na nossa enzima da DSM, a Maxilat, que a gente aplica essa enzima, né? Vocês podem ver aqui que antes do tratamento térmico, já que o tratamento térmico inativa, né, essa enzima, e esse processo demora por volta de 24 horas para atingir a lactose residual 0,1%. Essa lactase, desculpa, eu coloquei lactose aqui, essa lactase ela vai ser inativada pelo tratamento térmico. Quanto à cohidrólise dos produtos lácteos fermentados, né? A gente vê normalmente para iogurte, por exemplo, ou para outros produtos frescos fermentados. Essa cohidrólise, ela é hidrólise simultânea durante a fermentação. Então, a gente coloca essa enzima, a enzima lactase, juntamente com as bactérias, juntamente com a cultura. E normalmente, né, a lactase ela vai estar ativa por 2, 3 horas, dependendo do tempo de fermentação nas indústrias. E uma coisa que é importante é que essa enzima ela é inativada quando o produto alcança pH 5,5 ou 5,0. Portanto, tem que ter o cálculo de dosagem, a gente tem vários parâmetros a serem seguidos para conseguir chegar nesse perfil de zero lactose. E como essa lactase ela é inativada, ela é considerada um coadjuvante no processamento. Quanto à pós-hidrólise do leite, né? Aqui a lactase ela é adicionada após o tratamento térmico, tudo, né, estéril, em processo completamente estéril e fechado, processos contínuos, né, para leite UHT, por exemplo. A gente adiciona a enzima, né, também são enzimas diferentes de acordo com cada processo, a concentração é um pouquinho menor. Para quem não sabe, quando a gente fala que NLU é a medição de atividade da enzima, normalmente, Neutral Lactase Unit, que mede, né, a atividade das enzimas.
Então, a enzima lactase ela vai ser adicionada nessa estação dosadora em linha acética. Nesse tipo de processamento, eles têm que ficar, após o leite sair dessa linha contínua, o leite tem que ficar em uma quarentena, por volta até de uns 10 dias, para que garanta que haja essa hidrólise total, ou que atinja o 0,1%, de acordo com a legislação, certo? E às vezes pode pensar assim, fica complicado, né, de manter todos esses valores, manter essas condições e alcançar, porque, né, como que você faria? Medir o tempo todo? A gente meio que fica um pouco perdido, mas é por isso que é importante a gente determinar todos os parâmetros e seguir esses parâmetros, seja temperatura, pH, tempo de fermentação ou o que quer que seja. Quando a gente segue esses parâmetros dentro da indústria, a gente tem, né, nós como fornecedores, a gente tem uma garantia de que a gente vai conseguir atingir esses processos, o que facilita um pouco a vida das empresas, certo? Um pouquinho das implicações regulatórias dessa pós-hidrólise. As enzimas, elas são coadjuvantes, elas não devem ficar ativas durante o consumo dos alimentos. E, na maioria das regulamentações, essa condição ela é alcançada pela desnaturação da enzima por pH ou temperatura, ou se o substrato é completamente esgotado. Em alguns países, por exemplo, a França, essas enzimas elas são consideradas coadjuvantes apenas quando desnaturadas no produto final. Então, obviamente, vai variar de país para país e cabe a legislação, né, que diz alguma coisa. Então, é muito variável. No Brasil, a gente vê, né, que está no produto, está na embalagem, a gente pode ver que existe, né, que a lactase é rotulada. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não necessariamente. Muitas empresas não colocam lactase no rótulo, já que é inativado. Então, só um pouquinho para falar dessa inativação dessas enzimas comerciais. A enzima da DSM, por exemplo, que é a de fermentação de levedura, essa enzima, na pré-hidrólise, ela é inativada durante a pasteurização, por temperatura. Na cohidrólise, ela é inativada durante a fermentação, pelo abaixamento do pH. E na pós-hidrólise, a enzima é intacta, porém o substrato é completamente esgotado. Então, por que essa necessidade de detecção rápida de lactose, né? Por que está crescendo rapidamente também? O mercado para produtos lácteos zero lactose está crescendo muito e requer, né, mais recursos e um custo bom para se testar, né, se o nível foi alcançado. A confiança na marca é muito importante, né? Obviamente que você vai querer comprar uma lactase de alta qualidade, e os consumidores também, né, eles têm que ter essa garantia de que eles vão comprar um produto zero lactose e que vai ter efetivamente zero lactose. Vários testes eles estão disponíveis no mercado, né, com custo, tempo, precisão diferenciados. Porém, é importante destacar que nem todos os testes eles apresentam resultados confiáveis. Quanto aos testes, o teste com maior precisão para os níveis de lactose 0,01% seria essa cromatografia aniônica. O método com uma boa precisão para o nível de lactose até 0,01% são os biosensores, por exemplo, o BioMilk, que a gente trabalha com ele na DSM, e os métodos padrão de fotometria para níveis de lactose 0,1% são os kits enzimáticos, que eu vou falar mais um pouquinho de cada um deles para frente. Bom, vamos classificar então essas metodologias para análise de lactose residual. A gente tem 3 classificações de métodos: os métodos indiretos, métodos semidiretos, ou métodos enzimáticos, e os métodos diretos. Os métodos indiretos, eles não detectam lactose residual diretamente, mas eles extrapolam o nível de lactose de outras medidas físicas e químicas. Esses métodos, como, por exemplo, a crioscopia e o monitor de glicose, o glicosímetro, eles não te dão concentração exata da lactose. Porém, você consegue ter uma ideia de qual a sua concentração. Quanto aos métodos semidiretos ou métodos enzimáticos, a lactose residual
ela é transformada enzimaticamente. E os produtos formados, eles são quantificados através de equipamento como o espectrofotômetro. Esses métodos são os kits enzimáticos e os biosensores. Já os métodos diretos, a medição da lactose residual é feita diretamente nos produtos zero lactose. E esses métodos são a cromatografia aniônica e a cromatografia líquida. Vou falar um pouquinho mais de cada um dos métodos agora. O primeiro método, que é o método indireto, e a crioscopia. A crioscopia, né, que se faz análise pelo ponto de congelamento, ela tem uma alta interferência dos GOS, como eu falei anteriormente, e outros fatores, sais, ureias, pH, etc. Esse tipo de interferência se dá porque quando a gente tem a clivagem, né, a quebra da lactose pela lactase, existe um aumento de concentração molar após essa hidrólise, e dessa forma, com esse aumento da concentração molar, há uma diminuição linear do ponto de congelamento. Então, muitas vezes, né, vai acusar um volume muito mais alto, uma concentração muito mais alta de lactose do que, na verdade, a gente tem no produto. Então, assim, não é recomendado para medida quantitativa de lactose residual, como eu falei anteriormente, apenas vai te dar uma ideia do que você tem lá, certo? O resultado é rápido, e os crioscópios, uma coisa, né, que é importante é que eles são comumente utilizados nas indústrias de laticínios. Então, assim, se torna um método rápido e fácil, né, para ter essa ideia. Um outro método indireto é o glicosímetro, que são monitores, né, que eles estão disponíveis em farmácias e são utilizados por diabéticos para medição da glicemia. Esse método, porém, ele tem alta interferência de GOS, o nível de lactose inicial também interfere, assim como a fermentação láctea e outros fatores. Esse método ele não é recomendado, assim como a crioscopia, na medição quantitativa de lactose residual. De novo, só vão te dar uma ideia de qual concentração você tem. Alguém tem uma pergunta? Tem alguém com o áudio aberto aí? Esse método é rápido, assim como a crioscopia. Agora eu vou falar um pouquinho do método semidireto, que são os kits enzimáticos com detecção espectrofotômetra. Esses métodos ele tem média a baixa interferência dos galactoligosacarídeos. Os limites de detecção por volta de 0,5 com a beta-galactosidase não seletiva ou 0,01% com beta-galactosidase seletiva. O que acontece? Nesse tipo de método, a gente tem uma oxidação dos produtos da hidrólise, onde a gente consegue fazer essa medição com os kits enzimáticos. O tempo de análise é um pouquinho mais demorado, são 3 horas para se ter o resultado, obter o resultado, e após a gente fazer essa oxidação, as reações que vêm, né, com o kit enzimático, a gente ainda tem que fazer uma leitura no espectrofotômetro. E, obviamente, essa leitura também tem que ser feita uma interpretação dos dados. Os kits eles estão disponíveis em vários países por alguns fornecedores, sendo esse kit da Megazyme, ele é um dos mais acurados, precisos, porque ele usa ele tem uns passos extras que fazem uma melhor separação entre os produtos da clivagem da lactose com os GOS e outros açúcares presentes nos produtos. Um outro método semidireto são os biosensores. Esses biosensores eles têm detecção amperométrica, eles têm muito baixa interferência dos GOS, o gálico-oligosacarídeos, mas a interferência de glicose é possível. O limite de detecção deles é bem baixo, 0,6% a 0,005%, porque esses kits eles contêm oxidase seletiva, que é específica para lactose. Então, consegue selecionar muito bem, né, a lactose em meio aos outros produtos presentes nos produtos lácteos.
O resultado é relativamente rápido, 5 minutos. Existe, né, tem que ser feita uma calibração, há alguns passos a serem feitos, mas o teste em si são 5 minutos. A renovação do biosensor incorporado é necessária regularmente, assim como a compra dos reagentes é necessária, eles não têm uma vida de prateleira muito longa, então, assim, é necessário uma compra com certa frequência. A DSM, ela comercializa o Biomilk em comparação com a Biolan, na Espanha, para os clientes que utilizam o Maxilate. Eu vou falar mais um pouquinho do meu Biomilk mais para frente e o método, né, como funciona a leitura da lactose residual. O método direto, o primeiro método direto que eu vou falar é a cromatografia de alta performance líquida. Essa cromatografia ela tem média interferência dos GOS. O limite de detecção é 0,5% a 0,2%. Os resultados são relativamente rápidos porém, esse tipo de cromatografia, ele está disponível apenas em laboratórios mais sofisticados. E esse tipo de análise também requer uma mão de obra mais especializada, uma pessoa dentro do laboratório mais treinada. E outra coisa nesse tipo de teste que acontece muito é que esse teste ele costuma dar muito falso positivo, porque a curva de lactose, ela não representa às vezes a lactose em si, mas ela também vai representar outros açúcares presentes, assim como o GOS. Então, ele costuma dar muito falso positivo, esse teste de cromatografia líquida. Um outro método direto é a cromatografia aniônica de alta performance com detecção amperométrica pulsada. Esse método é um método reconhecido, ele é um método utilizado mundialmente. Esse método tem muito baixa interferência de gás, ele é o método mais preciso disponível no mercado. O limite de detecção dele é bem baixo, 0,01% até 0,005%. O resultado é relativamente rápido. E, como eu falei anteriormente, né, a gente consegue ver a gente consegue fazer uma boa separação dos açúcares presentes e a gente consegue vários picos diferenciados. Então, dessa forma, a gente consegue uma boa performance, uma boa detecção de lactose. Uma coisa desses métodos, né, dos dois métodos de cromatografia, é que esses métodos, eles exigem também, né, assim como eu falei anteriormente para a cromatografia líquida, eles exigem uma mão de obra mais especializada, um treinamento a mais, né, para que a operação do equipamento e também da análise dos dados, porque todos esses métodos, eles precisam de análise dos dados. Então, como eu falei anteriormente, né, a cromatografia aniônica de alta performance. Desculpa. A cromatografia aniônica de alta performance com detecção amperométrica, ela é reconhecida como novo método padrão em nível internacional. Ela tem uma boa separação de todos os monodisacarídeos e os GOS. E esse método é o método utilizado na validação do Biomilk 300. Então, vou falar um pouquinho para a gente agora mais do Biomilk, que é o que a gente trabalha com ele, que é o que eu já trabalhei com esse método também. O crescimento, né, no mercado, como a gente falou anteriormente no começo, o crescimento no mercado de produtos zero lactose, ele aumenta a necessidade de testes rápidos no controle de qualidade. A DSM comercializa o Biomilk 300, que ele é de uso fácil, ele é rápido, ele tem um excelente custo-benefício e exatidão na análise. E esse método ele é recomendado e é utilizado para quantificar níveis de lactose residual em produtos zero lactose, com sensibilidade de 0,01%. E essa sensibilidade vai até 0,005%, né, o que é excelente. Então, para comparar um pouquinho, né, o método que a gente tem como método de referência com o Biomilk, os métodos ambos são métodos acurados, né, eles dão um resultado
muito bons, são acurados e precisos. São bons métodos para se medir a lactose residual de 0,01%. O custo por amostra, né? A cromatografia é relativamente cara, é um aparelho muito caro, um aparelho de laboratório bastante caro. Então, o Biomilk tem um valor um pouco, né, mais baixo, relativamente baixo. O tempo de medição, ainda que considerado rápido, a cromatografia ainda são 50 minutos, né? E o Biomilk, 3 a 5 minutos é o tempo de medição, dependendo do produto que está sendo medido. O resultado da cromatografia, a gente precisa da análise dos dados após a obtenção dos resultados. E já o Biomilk, o resultado é direto. A gente pode fazer a leitura do resultado diretamente no equipamento. O custo do equipamento, como eu falei antes, né? A cromatografia é um equipamento bastante caro, um equipamento de laboratório bastante caro, e a gente sabe que os equipamentos já são caros, né? Então, esse é bastante caro. O Biomilk 300 é relativamente baixo custo. E para operar, a gente precisa, né, para cromatografia, alguém que seja altamente treinado. É uma análise mais difícil. E para o Biomilk, uma pessoa que tenha um mínimo de treinamento pela Biolan, ou porque quem quer que seja, até, né, os fornecedores mesmo, a DSM, tem um treinamento rápido que não precisa de ter altamente especificidade para operar o equipamento. Então, eu vou falar um pouquinho quais os princípios, né? Como que é feita a leitura da lactose residual pelo Biomilk. O Biomilk, ele tem um eletrodo, igual a gente pode ver aqui na figura, que ele está imobilizado junto com uma enzima e outros componentes eletroativos. Esses componentes, eles causam uma mudança na corrente elétrica no produto, quando eles entram em contato com o analito a ser detectado, né, no caso, a lactose. A combinação dessas reações né, da enzima com a lactose, com alta sensibilidade de transdução, elas criam essa corrente elétrica que a medição da corrente elétrica, ela é proporcional à concentração de lactose. O Biomilk, ele é patenteado, e a Biolan, eles não compartilham muito como é feito, né? Eles têm a patente, então eles não compartilham exatamente como funciona, mas essa é a ideia, né, de como que é feita as análises, né? Uma coisa importante para quando a gente faz a análise com Biomilk é a interferência da glicose, né? Assim como vários outros métodos, pode existir uma interferência entre os diferentes açúcares, né, e outros materiais ou qualquer coisa presentes, né, no produto. Então, para a gente diminuir essa interferência da glicose, a gente faz um calibramento, né? O calibramento padrão é 23 gramas por litro de glicose, que é o nível de glicose do leite zero lactose. O ajuste da calibração ele precisa ser feito em produtos zero lactose, produzidos por filtração, né? Já que quando é feita a filtração, a gente tem um aumento ou diminuição do percentual de lactose, então tem que ser feita uma calibração de acordo com, né, o processo que foi feito de filtração. E também produtos que têm uma glicose adicionada, produtos com mais de 23 gramas por litro de glicose, devem também passar por uma calibração do equipamento. Os níveis de glicose em cada produto, eles podem ser determinados pelo Biomilk por um biosensor de glicose também, que pode ser, obviamente, né, adquirido com o produto. Bom, para finalizar, eu espero que eu não tenha passado o tempo, acho que não, foi bem rapidinho. Aqui a gente tem algumas amostras e os métodos que são testados, né, e a validação que a gente está fazendo contra a cromatografia aniônica, né, que é o método de referência. A gente pode utilizar para o leite zero lactose, com 0,5% de lactose, né, que na China, no caso, é considerado zero lactose. Ou nesse caso aqui também, é muito utilizado
para as plataformas de redução de açúcar, o 0,5%, para leite zero lactose com 0,1% de lactose, né, como no caso do Brasil. O leite zero lactose com 0,01%, como no caso de alguns países da Europa, Espanha, se não me engano, né, mais alguns outros países. Leites saborizados, drink de alta proteína, iogurte de alta proteína também, iogurtes saborizados, queijo frescos, e o único que não é disponível é no leite que tem mais de 4,5% de lactose. Algumas dessas amostras requerem um pré-tratamento da amostra, seja diluição, né, ou algum outro tratamento necessário. E quanto à validação, né, quanto à cromatografia, a gente tem o leite zero lactose, né, eles já são validados, e os outros produtos, eles estão em validação. A gente utiliza, né, o biomilk para fazer essas medições. Por exemplo, o iogurte, a gente consegue uma detecção de 0,02%, que a gente já consegue medir, né, lactose zero no iogurte também. Porém, esses processos estão em validação, né? Já tem alguns estudos disponíveis, a gente pode compartilhar isso mais tarde com vocês, né? Quem tiver pergunta pode me mandar, vou mandar meu contato. Mas já tem vários estudos que a gente está fazendo essa validação desses testes. Bom, foi isso a minha apresentação. Eu agradeço muito. E a conclusão que eu tenho, que eu acho que a gente tem que ter, é que cada empresa, cada país, cada demanda da população, né, tem que ser pensado, tem que ser levado em consideração para os processos, para os produtos, né, para a realidade de cada empresa. Se você tem uma empresa menor, obviamente, algum desses processos não fazem sentido, mas quando você tem, às vezes, algumas empresas maiores, né, faz sentido determinados testes, então vai da realidade de cada empresa, certo? Vou deixar aqui o meu contato, eu agradeço muito todo mundo pela oportunidade. Quem quiser me adicionar no LinkedIn, que tem o meu QR Code e o meu e-mail. Muito obrigada.